hoje vai bater um papo com o Gustavo Kuhn, um fera do MMA. Fica ligado que a gente já tá começando. Muito boa tarde, pessoal de casa. Hoje o programa Prédio 11 veio visitar a cidade de Montenegro, mais especificamente o centro de treinamentos do nosso atleta Gustavo Kuhn. Gustavo, que é um dos expoentes das artes marciais, principalmente nas áreas do Muay Thai e do MMA. Então, Gustavo, prazer aqui te receber. Receber, na verdade, não, a gente que veio até aqui, né? Obrigado por receber a gente e queria que explicasse pra gente como é que surgiu esse teu gosto pelas lutas, desde quando tu já é um lutador. Bom, primeiramente queria te agradecer, Léo, e a vocês todos, né, da Ubra, pela oportunidade, tá, da gente poder estar aqui. Bom, a minha carreira começou muito cedo, né, comecei com 8 para 9 anos no Taekwondo, segui uma carreira inteira no Taekwondo, cheguei a ser da seleção gaúcha, seleção brasileira, tive alguns títulos bem importantes, acabei migrando com o tempo pro Muay Thai, pro Jiu-Jitsu e, consequentemente, pro MMA, que é a mistura de todas as artes hoje, né. E atualmente quais são as áreas das artes marciais que tu te dedica mais? Bom, hoje o MMA, como a gente está falando, né, que é Mixed Martial Arts, a mistura de artes mistas, né, ela pode compor todas as artes, mas tem 3 artes básicas que vamos dizer assim, seria a base do MMA, que sem essas 3, você praticamente fica muito difícil competir o MMA no nível que está hoje, que é o Muay Thai, o Jiu-Jitsu e o Wrestling, né, que é a luta olímpica, que acaba sendo uma interligação, uma ligação entre o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Então, sim, a minha especialidade hoje é o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, e a gente está correndo atrás aí do Wrestling também, até nos Estados Unidos, que é a especialidade deles, né? Mas eu, particularmente, como sou oriundo da luta em pé, acabo me sentindo mais à vontade, vamos dizer assim, quando estou lutando dentro do cage, na parte de trocação, na parte do Muay Thai, né? E não sei se tu pode explicar para o pessoal de casa que diferenças principais tem, por exemplo, o boxe do Muay Thai para o MMA. Bom, o boxe, né, é uma luta onde que se usa somente os punhos, né? Já o Muay Thai, ela é considerada uma das lutas mais completas em pé do mundo, né? Tu usa o boxe, tu usa o cotovelo, tu usa os joelhos e usa a parte de chute. Então ela trabalha bem toda essa parte. No MMA, além de englobar o boxe, englobar o Muay Thai, tem que pegar a parte de chão, né, que vem a parte do jiu-jitsu, do grappling, que é o jiu-jitsu sem kimono, do wrestling, enfim, se usa judô para quedar, se usa todas as artes, né? Mas a principal diferença do MMA pro boxe e pro Muay Thai, que são lutas em pé, onde que você luta somente em pé, tem a questão da parte da queda e a parte de chão, né? E dentro do MMA, se usa alguma proteção? Hoje está tendo, sim, se usa proteção. Tá? Até mesmo no profissional. Antigamente não se usava nada. Quando se usava o termo ainda vale tudo. Por isso que hoje o nome mudou. Não é mais um vale tudo. É um esporte onde que tem regras para proteger o atleta. Se usa no profissional, se usa o protetor bucal, se usa a luva, né, com a bandagem por baixo, e a coquilha, que são equipamentos obrigatórios para você poder lutar. E agora está tendo aí MMA amador, tá? Que no amador restringe bastante a regra, né? E muitas coisas que pode no profissional, às vezes não pode no amador, e entra a questão de proteção. Aí depende do evento, mas geralmente está se usando aí caneleira e capacete, além da luva, claro, né? Dentro da tua carreira como lutador, tu já soma mais de 25 títulos. Quais que são, assim, na tua opinião, os mais importantes que te deram mais destaque? Bom, eu acho que todo título é importante, todo, né? Qualquer título que a gente ganhar aí, ou seja, o campeonato municipal para o mundial, ele é importante, né? Ele é importante, tu vai ter que se dedicar igual, né? Mas eu acho que um título que, vamos dizer assim, não mais importante, mas que marcou bastante a minha carreira, foi meu primeiro grande título, que foi em 1996, que eu fui o único atleta gaúcho, campeão brasileiro de taekwondo na época, né, num campeonato que teve aqui em Porto Alegre, que foi um campeonato juvenil e master. Eu na época era juvenil ainda, né, tive a honra de ser
campeão brasileiro, então marcou bastante. E depois os outros, não que os outros não tenham sido importantes, foram muito importantes. Fui campeão brasileiro de Muay Thai também, né? Fui 4º lugar no Mundial de Muay Thai na Tailândia em 2011, fui medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu, né, em 2013, então tem N títulos, mas esse foi o que marcou mais, por talvez ter sido o grande primeiro título que eu tive, né? Tu já participou, tu já viveu um tempo na Califórnia, né? Treinando lá, participando de competições lá. E dentro do MMA, tu percebe alguma diferença no estilo como os americanos e os brasileiros lutam? Sim, ainda tem bastante diferença, né? Pontos positivos para eles como pontos positivos para a gente. Ainda, nós brasileiros ainda estamos dominando a parte de jiu-jitsu. Né? O brasileiro, eu noto que o brasileiro é mais habilidoso que o americano, tem aquela, vamos dizer assim, o brasileiro ele tem um dom meio que natural de improvisar, né? E isso ajuda muito na luta. Porém, eles estão muito fortes, cada dia mais forte. Por quê? Porque os melhores professores de jiu-jitsu do Brasil estão lá hoje. O americano ele é muito dedicado para o treino, né? Eu sei porque eu tenho minha turma de alunos lá de Muay Thai, a gente trabalha MMA, tem bastante alunos americanos, eles são muito dedicados, muito dedicados. O país deles oferece oportunidades que a gente não tem, né? Lá as coisas são mais fáceis, né? A questão de patrocínio, a questão de suplementação, é tudo muito mais barato, que aqui o acesso é mais fácil, né? E eles têm o wrestling, que é a luta greco-romana, que eles são especialistas nesse tipo de luta, e eles conseguiram hoje desenvolver um antijogo para o nosso jiu-jitsu, que cada dia está mais difícil nós lutar contra eles, né? Gustavo, e quais são os times e as equipes que tu representa? Bom, eu sou fundador da Nitro Team, então esse é o meu time, o time que eu criei, né? Mas hoje a minha principal equipe, vamos dizer assim, que qual eu faço parte, qual que eu sou treinado, que eu tenho todo o apoio, toda a infraestrutura, é a Boxer MMA, né? Do meu mestre, meu grande mestre, Fabiano Boxer, né? Um dos maiores nomes do esporte hoje no Rio Grande do Sul, o mestre Boxer. Também acabou representando no jiu-jitsu, a JA Jiu-Jitsu, do meu professor Luciano, Matheus Bernardi, que é uma ponta, vamos dizer, da Sul Jiu-Jitsu, a Team Link dos Estados Unidos, que é a academia de MMA e de Jiu-Jitsu do nosso grande mestre e empresário Marco Alvan, né? E a Garra Team, que é a equipe do meu mestre, meu professor de Muay Thai, o Eduardo Vinícius. Em comemoração aos seus 12 anos de existência, o programa Fome de Ler realiza aqui seu 5º Seminário Regional de Políticas e o Festival Book Trailer, coordenado pela professora Ângela Rola. O programa Fome de Ler iniciou no ano de 2003 com a ideia de aproximar alunos do curso de Letras da Universidade Luterana do Brasil e das escolas públicas com os autores dos livros lidos em sala de aula. Além de contar com a participação de escritores gaúchos, o projeto tem ainda o envolvimento de diversos educadores e acadêmicos da universidade. Sempre a minha vida foi envolvida com programas de leitura, né? E antes desse nós tivemos ainda existe na rede municipal de Porto Alegre, Adote um Escritor, que eu criei também. Então, na verdade, eu estou envolvida com isso. Eu fiz também um trabalho grande no Instituto de Educação, quando eu era professora lá. Então, são coisas assim, que eu acredito, porque eu acho que o livro, para realmente ele ter essa leitura e essa interpretação, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser colocado na mão dos alunos, dos professores. Então. Neste ano, o projeto ganha uma nova proposta, a produção audiovisual, com a intenção de promover a integração entre os estudantes da rede de escolas da UBRA e dos municípios de Canoas. Após a leitura do livro, será feito um pequeno filme contando a história da obra trabalhada. Muitos alunos optam por vídeos. E a gente pensa, nossa, que trabalho, né? Precisa de muitos recursos. Não, eles usam o que eles têm. Câmera fotográfica, celular, os tablets deles, e vão indo. E a criatividade vai indo. Quando vê, ficou um trabalho assim maravilhoso. E o que a gente fica feliz? Que eles leram a obra, né? Entenderam, fizeram do jeito deles, interpretaram e nunca mais vão esquecer. Então é a porta de entrada para outras leituras, né? Então,
A gente não conhecia o trabalho da professora, hoje mesmo a gente entendeu como é que é esse fome de ler e a extensão que é. E para mim, assim, o programa e a parte da edição é uma coisa que era um hobby meu e foi muito perfeito, assim, muito legal fazer essa participação e ter esse vídeo aqui mesmo sendo apresentado a todos, né? A Fome de Ler eu tive uma noção da extensão aqui, tá? Não tinha ideia de que ele atingia tantas pessoas. É bem interessante tu fazer com que as pessoas tenham uma vontade de ler. E se tu puder fazer um vídeo, nesse caso um book trailer, né? Que instigue quem está assistindo a pegar um livro nas mãos, é uma coisa sensacional, realmente é bem... Os calouros da Ubra Canoas foram recepcionados por Thiago Matos. Thiago é sócio fundador da Perestroika, escola de criatividade, e realizou a palestra Vai Lá e Faz, a diferença entre ideia e ideia implementada. Ele falou sobre suas experiências como empreendedor e atitudes que moldaram o rumo da sua carreira. A principal mensagem foi a de que cada um deve fazer a diferença, passar da fase do planejamento e concretizar seus projetos. Existem dois tipos de pessoa no mundo. As pessoas inteligentes, criativas, com iniciativa, com vontade, que têm as ideias e fazem as coisas. E tem um segundo grupo, das pessoas criativas, inteligentes, com vontade, com saúde, que têm ideias e anotam no Word, num arquivo chamado ideias.doc. E é isso que é ir lá e fazer. É pular na piscina, é chegar na mina, é tentar dar o drible, é andar em cima dessa lâmina que a maioria das pessoas não tem coragem de andar. Sete mortos insepultos e uma cidade fictícia com os mesmos problemas de todas as cidades. É em torno desses elementos que se estrutura a peça Incidente em Antares. Na tua carreira, tu já conseguiu ter lá 4 cinturões, defende aqueles 4 cinturões, de onde eles vieram, como é que tu conseguiu? Bom, dos 4 cinturões que eu tenho, 2 são de Muay Thai e 2 são de MMA. Os 2 de Muay Thai, vamos se dizer assim, não que os outros não tenham sido fáceis, não é isso, mas eu tive que fazer mais lutas para conseguir cada um deles. Eu tenho o cinturão de campeão sul-americano, amador de Muay Thai, foram 2 lutas no Uruguai e uma no Brasil para poder ter o cinturão, né? E o de campeão brasileiro foram 2 títulos da Copa do Brasil, uma da Copa Luiz Alves, para poder ter tido a oportunidade de disputar o cinturão, ao qual consegui ganhar, se eu não me engano, em 2011. Fui campeão brasileiro peso pesado na categoria profissional. E os 2 de MMA foram de 2 grandes eventos, né? Um deles, um dos maiores eventos do Brasil hoje, que é o Mega Fight, feito em Bento Gonçalves pelo mestre Eduardo Virício,
Hoje é com certeza um dos maiores eventos e mais bem organizados do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de vencer 3 edições, né? E levei o cinturão, foi na 6ª edição, uma luta, um desafio Rio Grande do Sul contra São Paulo. Tive a oportunidade de vencer por nocaute no 2º round. E o cinturão do Arena Combate, que é um grande evento que tem na cidade de Santa Cruz. Também lutei para 4.000 pessoas lá. Fiz a luta principal do evento contra o Maurício Castilhos, que é um grande atleta, ídolo local. Tive a oportunidade de vencer também essa luta por finalização. Acabei levando o cinturão do evento. Olá, pessoal do Prédio 11! E hoje o Coffin TV resolveu fazer uma coisa diferente e sair do estúdio, para que vocês tenham uma experiência nova. Afinal, o assunto de hoje vai ser plano sequência. E para quem não sabe, plano sequência é, em palavras simples, uma cena ou uma ação mais longa que se desenvolve com uma câmera só filmando o tempo todo sem parar, sem nenhum corte. E é por isso que a gente veio aqui para fora do estúdio, para que vocês consigam vivenciar a experiência um pouquinho melhor. E eu quero que vocês percebam que durante toda a minha participação nesse episódio não vai haver nenhum corte. E falando um pouco da história do plano sequência, a gente poderia afirmar que os primeiros filmes feitos pelos irmãos Lumière seriam uns exemplos de plano sequência, já que essas obras eram cenas únicas de 45 segundos mais ou menos. Entretanto, como naquela época não existia nenhum estudo sobre o que era um plano, o que era uma cena, o que era enquadramento, essa teoria, apesar de fazer sentido, ela foi descartada. O primeiro plano sequência realmente considerado, ele foi criado ali mais ou menos em 1927. E ele aconteceu no filme Aurora, de Frederic Murnau, que é um diretor alemão bem importante da época do cinema mudo. Mas só 12 anos depois, que foi na obra Ninotchka, que a gente conseguiu ter realmente o primeiro plano sequência bem caracterizado, assim. E não tem como a gente falar de plano sequência sem lembrar do Alfred Hitchcock, esse cara que foi um mestre do cinema. Ele promoveu uma obra muito importante para o cinema mundial, e isso foi feito em 1948. É um filme que foi chamado de O Festim Diabólico. E O Festim Diabólico ele é considerado um dos primeiros filmes que foi todo filmado em plano sequência, por assim dizer. E o Léo tá fazendo aspas com as mãos, porque nessa época os rolos de filme só conseguiam gravar 11 minutos. Então o que o Hitchcock fez? Ele foi lá e projetou cenas que durassem exatamente esses minutos e ele pudesse de uma forma esconder a câmera em algum canto, alguma cena, para que ele pudesse trocar o rolo de filme, e aí ele ia montando o filme assim. Claro, o que ele fez então? Ele pegou esses takes que ele tinha e daí ele transformou em vários extratos. Ele usou 12 cenas, todas em plano sequência, e juntou nelas. Ele fez um mecanismo muito bacana ali, que essas cenas a gente nem percebe que elas são cortadas. Então a gente pode dizer que na verdade existem alguns cortes invisíveis nesse Festim Diabólico. O Festim Diabólico e o plano sequência influenciaram vários outros artistas, por exemplo, como o Rossellini na Itália, o Mizoguchi no Japão, ou ainda o Scorsese e o Kubrick nos Estados Unidos e por aí vai. E a evolução tecnológica permitiu que outros filmes fossem feitos inteiramente em plano sequência daí. E a gente ainda pode falar do russo Sokurov, que fez um filme que chama A Arca Russa. Ele é um plano sequência de 91 minutos, o filme inteiro é sem cortes. E a gente também pode falar do britânico Mike Figgins, que ele fez um filme que chama Time Code. O Time Code é um pouco mais complexo, eles são 4 cenas de 91 minutos, todas em plano sequência. E elas são divididas na tela em 4, assim. Então tu fica 91 minutos, na verdade, sem saber para onde olhar, porque são 4 histórias que se interligam nesse plano sequência. E também tem plano sequência aqui no Brasil. O gaúcho Gustavo Espolidoro fez um filme chamado Ainda Orangotangos. Ele é um plano sequência inteirão de 81 minutos. Léo, tu tá numa pedra. Tudo bem a gente projetar num vidro, numa janela, mas, tipo, é uma pedra. Leonardo, tu é tua mania de ficar implicando comigo, né? Poxa vida. Não, porque eu já tava lá antes, aí tu começou a ficar aqui. Agora eu vou ficar aqui numa pedra? Não, olha, eu não tô te julgando, agora eu tô achando tudo bem, porque o pessoal de casa não vai entender o que tá acontecendo, porque na verdade você vai projetando numa janela, mas não é uma superfície aqui.
Tu comentou pra gente, então, que tu começou a tua carreira muito cedo na luta, né? Tu acha que existe uma idade ideal para uma pessoa começar a se interessar e fazer as aulas das artes marciais? Depende da arte marcial, né? A gente começa por aí, né? O Muay Thai, hoje tem bastante escolas que trabalham com crianças. Eu, particularmente, já trabalhei com crianças carentes, né? Você tem que fazer um Muay Thai um pouco mais direcionado, porque por mais que você treine ele só pelo bem-estar físico, pela saúde, ele é um esporte que tem soco, tem chute, tem joelho, tem cotovelo. Então você tem que ter um cuidado muito grande com criança, né? Porque às vezes a criança não sabe diferenciar o certo do errado. Então quando eu estava ministrando aula de Muay Thai para criança, era um Muay Thai mais em cima da brincadeira do que propriamente da luta, né? Para não ter esse problema. Mas sim, tem artes marciais que vamos dizer assim, eu indicaria que seriam mais apropriados para criança, como o judô e o taekwondo, que foi onde eu comecei. São artes marciais que todas batem muito em cima da filosofia e da disciplina. Mas essas, né, que eu me recordo, assim, batem muito em cima da disciplina. E isso ajuda até a moldar o caráter da criança, né? E daí, o que seria a idade? Hoje, essas crianças de hoje não são que nem a gente era, né, Léo? Hoje em dia, a gurizada aí está com 5 anos, mexe em computador, fazem tudo. Eu acho que a idade certa é quando a criança já consegue ter um foco, já consegue ter uma concentração na aula, vamos dizer assim. Então isso varia da criança, mas se estipula aí taekwondo, judô, 6 aninhos. Eu tenho a minha filha, fez 6 aninhos, já fez exame de Muay Thai, com 6 anos, né? Mas acabou se criando no meio. Então, varia muito da criança, mas acredito eu aí a partir de uns 5 anos de idade. Uma coisa que chama bastante atenção, principalmente aqui na Nitro, é a quantidade de mulheres que vêm aderindo ao esporte, né? Então, uma imagem que a gente tinha até um tempo atrás de que lutar é esporte para homem, agora a gente também quebra essa barreira, né? Totalmente. Eu vou te dizer uma coisa que até eu, como professor, como atleta, eu não imaginava que isso iria acontecer. Hoje, a Nitro Team tem 14 filiais. Acredito eu que em todas as filiais, todas, não só aqui, tenho mais mulher do que homens treinando. Aqui eu posso garantir para vocês que em Montenegro a gente tem muito mais mulheres do que homens treinando. Por quê? Porque realmente a coisa funciona, né? E uma das reclamações que a gente sempre teve, de mulheres principalmente, que eu sou personal trainer, é a questão de a monotonia, isso, desculpa, e da musculação, que acaba sendo todo dia aquela mesma rotina, né? Enquanto na luta você chega aqui, hoje você faz uma aula de boxe, amanhã você faz uma aula mais focada para o chute, hoje faz uma aula só de preparo físico. Então, nunca uma aula é igual a outra. E sim, não primeiras aulas, mas quando a aluna ela está avançada já, se estipula em torno de 1.000 calorias no treino, isso é muito. Então o resultado é muito rápido. Eu tenho uma aluna particular minha, que ela em 4 ou 5 meses, ela tirou 10 quilos de gordura e aumentou 2,5 quilos de massa muscular, somente com Muay Thai e com nutricionista. Então, dá resultado, a mulherada está gostando. Fora a questão da defesa pessoal, uma das coisas que eu estou muito surpreso, as mulheres são mais disciplinadas, incrível, são muito determinadas para treinar, né? Então hoje, outro segredo que a gente achou aqui na academia do sucesso com as mulheres é ter turmas exclusivamente somente para mulheres. Que hoje nós temos o professor Diego Ávila, que comanda as turmas aqui, exclusivamente femininas, né? Então a menina pode vir aqui treinar, não tem aquele negócio, porque existe uma barreira às vezes, até mesmo da mulher ou dos namorados, do marido, enfim, pô, minha mulher vai lá para uma academia com mando de homem. Então, vai ter dias que elas vão treinar aqui que só vão ver mulheres. Então esse acredito eu que foi um dos grandes segredos também do sucesso. Tá, você de casa se interessou, quer começar um pouco de artes marciais? Gustavo, tem algum contato que o pessoal pode falar contigo? Pode, hoje o pessoal pode entrar em contato com a gente através do Facebook. Pode curtir a nossa página de atleta lá, Gustavo Kuhn. Né? Através dali, o pessoal pode perguntar, eu mesmo acabo respondendo, ou o pessoal da Level, marketing esportivo, que acaba controlando a página também. Então, se o pessoal tiver curiosidade para saber se na sua cidade tem alguma das nossas filiais,
né? A gente pode passar o nome do professor, passar o endereço, ou até mesmo se não tiver, a gente pode passar o contato de algum colega, algum profissional de nossa confiança aí para vir a ministrar aula para essas pessoas, né? Então tá, fica o convite então para começar uma atividade nova então na vida, artes marciais com disciplina. E a todos então, um bom final de semana, a gente se vê no próximo Prédio 11.